Os óculos do vovô. Eu não tenho certeza para quem eu tô escrevendo isso, mas se você estiver lendo isso, por favor, entenda. Eu sei que provavelmente não vão entender. Eu espero estar ficando louco. Mas é melhor do que a alternativa. Meu avô morreu há cerca de 2 meses. Éramos extremamente próximos, então, quando isso aconteceu, eu desliguei e me isolei do mundo exterior. Demorou tanto tempo para eu realmente sair e visitar sua casa uma última vez. Foi quando encontrei seus icônicos óculos de armação de plástico vermelho e grosso. Depois de lembrar que compartilhamos do mesmo grau, minhas mãos as ajustaram ao meu rosto. Eles se encaixam perfeitamente enquanto eu empacotava mais algumas coisas e saí para caminhar para casa. Estava na metade do caminho quando encontrei Cameron. O encontro foi muito perturbador. Havia um jovem hispânico muito próximo atrás dele durante a maior parte da nossa conversa. Achei que ele tinha que saber que o cara estava lá, então eu não mencionei isso. Nós conversamos, principalmente sobre o seu tempo na prisão. Ele foi liberado por bom comportamento. Foi uma conversa curta. Então, passei por um veterano sem teto idoso que muitas vezes encontro pela cidade. Ele estava em sua posição habitual, mas cercado por cerca de 40 ou 50 homens vietnamitas variando em idade. Tirei os óculos do rosto para ver melhor, mas eles desapareceram, como se nunca estivessem lá. Quando os coloquei novamente, eles reapareceram. Seus olhos estavam fixos no drogado na calçada. Meu estômago deu uma reviravolta quando a percepção me atingiu. Cameron foi presa por matar um jovem enquanto dirigia embriagado. Os óculos me permitem ver quem matou junto com as próprias vítimas. Eu tinha que estar louco, certo? A batida no meu peito combinava com o meu ritmo apressado pela rua. Felizmente, eu estava na vizinhança da casa dos meus pais. Dentro de 5 minutos, eu estava abrindo a porta da frente. Mãe, pai, vocês estão em casa? Desculpa não ter batido. Eu falei alto enquanto caminhava em direção à cozinha. Tem uma coisa que eu preciso... As palavras ficaram presas na minha garganta quando eu os encontrei lavando os pratos. Ambos sorriram e começaram a falar. Mas eu não conseguia me concentrar em sua saudação. Em vez disso, eu só podia olhar para a pessoa que estava atrás dos dois. Meu avô estava completamente parado, os olhos fixos em seu rosto, enquanto eles continuavam a falar comigo até que uma acusação confusa saiu da minha boca. Vocês mataram o vovô? Seus rostos ficaram fantasmagoricamente brancos. Antes que eles pudessem responder, eu corri. Os óculos escorregaram do meu rosto na metade do caminho. Então, agora eu estou sentado aqui, no meu apartamento, e pensando por um tempo até que a batida esperada veio. Ei, filho, sou eu. A sua mãe ficou em casa. Você disse uma loucura e saiu correndo. Eu só queria conversar. Isso foi o que ele disse. Para ser honesto, ainda não o deixei entrar. No começo eu o ignorei e escrevi isso apenas por precaução, mas agora eu não sei o que fazer. Devo deixá-lo entrar? Eu estou louco? Por favor, alguém precisa me dizer que eu estou louco. A morte entra no bar. Todos param o que estão fazendo quando a figura de manto preto passa pela entrada do bar segurando uma foice. Todos os olhos a seguiram enquanto ela caminhava até o bar. O cabo de sua foice batendo no chão a cada passo que dava. Como posso ajudá-la? O barman gaguejou. Eu estou procurando um homem em particular, disse a morte. Sua voz era profunda e soava oca. Ele atende pelo nome de Pedro Ferreira. Eu não conheço ninguém com esse nome. O bartender respondeu. Talvez você, tenha vindo ao bar errado. Aqui é o bar.
rosa encharcada, não é? A morte perguntou. É? Confirmou o barman. Então, esse é o bar correto. Alguém aqui conhece um Pedro Ferreira? O barman chamou seus clientes. Um momento depois, um homem sentado em uma das mesas se levantou e apontou do outro lado do bar para o homem sentado em uma mesa de canto, sozinho. Aquele cara ali é o Pedro Ferreira, ele disse. A morte atravessou a sala e parou em frente à mesa do homem indicado. Isso é verdade? A morte perguntou. Você é o Pedro Ferreira? Pedro pensou em mentir, mas depois pensou melhor. Se a morte tivesse vindo para ele, mentir para ela sobre quem ele era não mudaria as coisas. Ela o alcançaria mais cedo ou mais tarde. Sim, ele respondeu. Eu sou o Pedro Ferreira. Levante-se, Disse a morte. Eu posso terminar a minha bebida primeiro? Ele perguntou mansamente. fica de pé. A morte insistiu. Tá bom. Pedro deslizou para fora da mesa e rapidamente se levantou. É hora de você ir embora. Disse a morte, apontando para a saída com sua foice. Desculpa, não entendi. Ele disse, pensando que não tinha ouvido a morte corretamente. Eu disse, vá embora A morte repetiu. e tranque a porta ao sair. Eu quero acordar. Eu sofri um acidente de carro quando tinha cerca de 20 anos. Felizmente, depois de alguns dias no hospital, fiquei bem. Depois de um tempo, consegui um bom emprego. Depois tive uma família e 3 filhos. E um dia, isso aconteceu. Eu tinha 44 anos, estava assistindo TV e, de repente, minha visão ficou embaçada. A minha visão ficava cada vez pior a cada minuto. Depois de algumas horas, tudo ficou preto. Então, eu acordei. Eu estava no hospital. Vi minha mãe sorrindo para mim. Você acordou, ela disse alegremente. Finalmente, depois de 2 semanas, eu achei que tínhamos perdido você no acidente. Que acidente? Eu tinha 20 anos novamente. Acabei de acordar de 2 semanas de coma. Toda a minha vida foi apenas um sonho. Eu estava sonhando tudo enquanto estava deitado no hospital. Demorou um pouco para aceitar esse fato. Todo mundo que eu conhecia do meu sonho se foi. Minha família, meus filhos, eles eram todos produto da minha imaginação. Eu fui a um psicólogo por anos antes que eu pudesse finalmente esquecer isso. Minha vida seguiu um caminho diferente. Eu me tornei um estudante universitário. Quando eu tinha cerca de 26 anos, a minha visão ficou embaçada de novo. Eu comecei a entrar em pânico. Não podia estar acontecendo de novo. Não. Eu acordei no hospital. Vi minha mãe sorrindo para mim. Você acordou, ela disse alegremente. Finalmente, depois de 2 semanas, achei que tínhamos perdido você no acidente. Eu gritei, pulando da minha cama. Todos estavam com medo e eu só conseguia dizer não. Acordei pelo menos 6 vezes desde então, sempre em horários aleatórios. Às vezes eu acordava quando eu tinha 23 anos, mas às vezes era muito pior. Às vezes eu acordei com 80 anos e já vivia uma vida inteira pensando que finalmente era a realidade. Passei vidas tentando descobrir que tipo de maldição está me destruindo, mas não encontrei nada. Acordava sempre naquele maldito hospital, depois de 2 semanas de coma. Ou talvez eu nunca acordei. Talvez eu tenha morrido, e essa seja a vida após a morte, e eu estou vivendo todas as possibilidades
que poderiam ter acontecido se eu tivesse sobrevivido ao acidente. Ou talvez eu ainda esteja em coma e esteja constantemente sonhando com vidas diferentes. Não faço ideia de quanto tempo se passou desde o acidente. Não tenho ideia de por que estou escrevendo isso quando tenho certeza que você, que está ouvindo, existe apenas no meu mundo dos sonhos. A minha visão está começando a ficar embaçada. Eu só quero viver na realidade de novo. Eu quero acordar. Tommy. Fantasmas não deveriam envelhecer, mas com Tommy é diferente. Ele foi morto quando tinha 3 anos. Seu corpinho, brutalmente esmagado em um atropelamento fora de sua casa. Ele estava parado na calçada, segurando a mão de sua mãe quando foi distraído por um pássaro na estrada. Contorcendo-se das garras de Anna, ele saiu correndo. Ele estava morto um instante depois. A pobre Anna, chocada com o que acabara de ver, mal conseguia se lembrar da cor do carro quando ele partiu. Tommy era seu único filho. Anna e Mark, pai de Tommy, não tiveram mais filhos, continuando a viver tranquilamente na mesma casa. E Tommy brincava na rua, às vezes em seu triciclo vermelho, às vezes chutando uma bola vermelha com um Scooby-Doo desenhado nela. Ele parecia bastante inofensivo, querendo apenas estar perto de sua casa e de seus pais. Ele nunca entrou. Foi só depois de alguns anos que as pessoas perceberam que Tommy estava envelhecendo. Mary e alguns outros vizinhos tentaram falar com Anna, mas Anna parecia vazia, como se mal entendesse quem era Tommy. Quando Tommy completaria 10 anos, era uma visão comum naquela rua. Um menino pedalando furiosamente em um triciclo, com os joelhos dobrando até as orelhas. Mary mencionou isso em uma reunião. Ela era vizinha de Anna e Mark e tinha 3 filhos. Algo tem que ser feito. O menino está crescendo a cada dia. Alguém vai se machucar. Os outros olharam para ela educadamente e nada foi feito. Os anos se passaram. Tommy estava se tornando um homem, um jovem bonito com cabelos brilhantes e um sorriso feroz, pedalando atrás de pardais na estrada em frente à casa deles. Os motoristas que não sabiam freavam bruscamente, saltavam apenas para não ver nada. Era a noite de seu aniversário de 18 anos. Anna estava parada na calçada, no mesmo lugar onde ela estivera tantos anos atrás. Um dos filhos de Mary veio e ficou ao lado dela. Juntos, eles observaram Tommy chutar sua bola do Scooby-Doo. Um homem alto e magro à beira da morte. O filho de Mary virou-se para Anna. Eu vi você. Você o empurrou. E era o carro do pai dele. Anna engasgou. Ela estava esperando por esse momento para que alguém lhe contasse o que eles tinham feito. Tommy parou de chutar a bola e olhou para sua mãe. O fogo queimava em seus olhos. A luz do sol incendiava seu cabelo. Ele deu aquele sorriso feroz de criança, torto para um jovem. Anna balançou a cabeça. Eu não queria ser mãe. Eu odiei cada segundo. Eu queria a minha própria vida de volta. E Mark também. Tommy estendeu a mão para Anna. Ela pisou na rua. O súbito guincho dos freios e o grito dela rasgaram a rua calma. Dessa vez, Mark não acelerou. Ele saiu do carro e olhou silenciosamente para o corpo quebrado de sua esposa. E Tommy se foi.